Bem, eu hoje queria oferecer aqui uma breve reflexão sobre uma passagem bíblica, uma passagem bíblica das mais, não vou dizer famosas, mas repetidas do Evangelho segundo São Lucas, que é Jesus quando encontra Maria e Marta. Portanto, é do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que é quando Jesus está a caminhar com os discípulos. Ele passa por uma aldeia e é recebido, ele e os seus discípulos são recebidos em casa por uma senhora chamada Marta e a sua irmã Maria. Portanto, vou ler aqui o texto bíblico. Portanto, São Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus e os seus discípulos seguiam o seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria que se sentou aos pés do Senhor para o ouvir a falar. Ora, Marta andava muito atarefada por ter muito que fazer. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Portanto, uma breve reflexão, olhando para o contexto na altura. As mulheres na altura normalmente não ouviam os rabinos ensinarem, não ouviam os professores, não tinham assim grande educação teológica. Pronto, aprendiam os salmos, né? Aprendiam o Torá, aprendiam a lei de Moisés, claro, mas muito realçada. Não tinham oportunidade de ter assim uma grande educação, porque para as mulheres servir a Deus era estar em casa e pronto, estar em casa e cuidar dos filhos e estava feito. E claro que existem papéis de géneros, e claro que isso é bíblico, isso vem de Deus. O homem e a mulher foram criados diferentemente, mas pronto, só para dar o contexto da altura, as mulheres não tinham não vou dizer qualquer oportunidade, mas não era normal estarem a ouvir assim um rabino, sentarem-se aos pés, quer dizer, porque na altura os rabinos, quando ensinavam, normalmente estavam sentados numa cadeira, e depois os estudantes, ou as pessoas que queriam ouvir, sentavam-se no chão ou na relva. Por isso é que diz sentado aos pés do Senhor. Portanto, não era normal uma mulher ouvir e ensinar e aprender de rabinos e aprender sobre Deus. Portanto, já por aí, só para entender o contexto aqui desta passagem, e muitas mulheres faziam exatamente o que Marta está a fazer, que é estar em casa, cuidar das coisas, acolher os hóspedes. Jesus veio com os discípulos, provavelmente Marta estava a cuidar das camas e dos quartos e oferecer comida aos discípulos e às pessoas que estavam a ouvir Jesus a falar, e limpar tudo, recebê-los bem. Portanto, havia muito trabalho a fazer, como diz bastantes vezes nesta passagem. Estava muito atarefada porque tinha muito que fazer. Pronto, isto é trabalho, são pequenas coisas, pronto, são pequenas coisas, não têm assim grande significado, mas são pequenas coisas que são importantes fazer,
Mas são pequenas coisas. Fazemos uma coisa, acaba. Vamos para a próxima, acaba. São pequenas coisas que vão acumulando e pronto, é isso que é estar atarefado. É sempre ter pequenas coisinhas e parece que nunca mais acabam. E pronto, estamos sempre atarefados, temos sempre coisas para fazer. A mesma coisa, tem logo outra coisa para fazer. Maria, do outro lado. Maria estava descansada, estava a sentar-se a ouvir o Senhor. E meio que estava a sair da sua zona de conforto. Pode parecer um bocadinho estranho, porque o texto aqui implica que Marta estava a criticar Maria por estar meio que preguiçosa. Claro que ela não diz isso, mas ela queria que Maria parasse de estar ali sentada e fosse lhe ajudar com os hóspedes ou as coisas que ela tinha para fazer. Mas Maria meio que estava a sair da sua zona de conforto, porque, como eu já disse, não é habitual, não era habitual as mulheres estarem neste concerto. Portanto, ela estava a abrir os seus horizontes para algo que agora nós sabemos que é eterno, que é a palavra de Deus, mas na altura ela sentiu alguma coisa, que havia ali alguma coisa e que devia parar o que estava a fazer para hum, ouvir o que é que aquele homem estava a dizer. Porque na altura ninguém sabia que Jesus era Deus, ou que, pronto, alguns sabiam que era o Messias, mas Jesus na altura era só conhecido como um professor bastante famoso, mas só praticamente os discípulos é que sabiam que ele era o Messias, e na altura ninguém sabia que era Deus, e a Trindade não se tinha sido completamente revelada. Então, só para refletir aqui, nas nossas vidas, especialmente em Deus, devemos também procurar sempre abrir os nossos horizontes, procurar sair da nossa zona de conforto. Vemos, ok, perguntamos onde é que a sociedade, onde é que o mundo me meteu, porque é que o mundo me fez assim? E será que isso é algo que vem de Deus? Às vezes é. Às vezes, pronto, como eu já disse, existem papéis de homem e mulher, isso é bíblico. Não acredito que isso seja sexista nem nada disso. É bíblico, portanto, muitas vezes seguir esses tais papéis impostos pela sociedade, às vezes é bom, porque pronto, são impostos por alguma razão, vêm de algum lado. Mas outras vezes o mundo coloca-nos em lugares e diz-nos que somos isto ou aquilo, e isso restringe o nosso potencial, restringe as nossas capacidades de conhecermos a Deus. Se nós só focarmos nisso, no que somos, em vez no que podemos ser, nós não vamos ter excelência, nós não vamos atingir a realização espiritual. Portanto, para realmente conhecermos a Deus, nós temos de nos abrir, nós temos de abrir o nosso mente, coração e corpo e alma e tudo, a tudo, basicamente. Claro que sabemos o que é bom, o que é mau, mas temos de discernir, ok, porque é que isto é bom? Porque é que isto é bom? Porque é que Deus fez isto assim? Porque é que Deus diz que isto é bom? Porque é que Deus diz que isto é mau? Porque é que esta coisa é má? Porque é que às vezes a igreja diz que isto é bom e o mundo diz que é mau? Porque é que às vezes a igreja diz que é mau e o mundo diz que é bom? Nós temos de ter esse quase espírito crítico de discernimento e estudo, porque isto está tudo estudado. A Igreja Católica, eu falo por mim que eu sou católico, claro que este canal é aberto a toda a gente queira ver, mas eu falo especificamente da Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja, a instituição religiosa que tem a doutrina mais definida e mais como é que eu digo, consistente. Temos há 2000 anos a mesma doutrina, e isto é algo que nunca se viu em nenhuma outra igreja ou nenhuma outra instituição religiosa tem uma doutrina tão definida como a Igreja Católica. Está tudo ali, não há nada a esconder. Portanto, manter o nosso corpo, mente e alma aberto a tudo o que Deus nos possa dizer. É muito importante não nos perdermos nas coisas que são importantes, sim, nas coisas pequenas, tal como Marta estava a fazer, e não nos perdermos nisso, definir as nossas prioridades.
Porque neste mundo, especialmente neste mundo, nesta era de informação, onde há tantas coisas a acontecer, tantas mensagens a receber, tantas notícias, que nós estamos sempre à procura da próxima coisa. Ok, o que é que eu faço agora? Ok, fiz isto, respondi a esta mensagem, o que é que me está a mandar a mensagem agora? Acabei de ver isto, sei lá, no Twitter ou no Instagram, o que é que há mais? Pá, isso por vezes é bom, termos acesso a tanta informação, mas chegou ao ponto a nossa atenção tornou-se literalmente uma moeda e as empresas lutam pela nossa atenção como se estivessem numa guerra praticamente. Isso para a nossa fé, para a nossa conexão com Deus é mau, porque estamos focados nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, nas coisas passageiras e não tomamos o tempo para sentar em silêncio com o Senhor e tentar discernir o que é que Ele nos está a dizer. Portanto, muito importante não nos perdermos nas coisas mundanas, nas coisas passageiras e ignorar o que é eterno, que é a palavra de Deus. Portanto, saber discernir o que é passageiro e saber discernir o que é eterno. Porque as coisas passageiras não são más. Existem tantas pessoas que se calhar tiveram uma conexão com a igreja quando eram pequenas, se calhar fizeram catequese, já fizeram a primeira comunhão, se calhar até fizeram o crisma, mas depois deixaram a igreja porque não, pronto, foram meio que obrigadas a ir. E depois foram à sua vida, construíram a sua carreira, tiveram famílias, construíram a sua família, tiveram bens materiais, criaram o seu estatuto social, mas isso tudo é bom. Têm bens materiais chamam-se bens, porque se fossem, e são bens, porque se fossem maus chamavam-se maus materiais. Não, os bens materiais são bons e ninguém na igreja diz que bens materiais devem ser totalmente negligenciados. Ninguém na igreja diz isso. Claro que há certas pessoas, tal como os monges e as irmãs, que renunciam completamente a isso, mas isso é a vida deles, isto é os seus caminhos e cada caminho, desde que vá para Deus, é totalmente válido. Portanto, pronto, foram à sua vida e criaram, pronto, vidas organizadas, vidas boas, mas não sentem que falta alguma coisa. E então voltam para a igreja à procura de alguma coisa que já tinham, mas não sabiam na altura que tinham. Isso acontece tantas vezes, tantos anos, pessoas voltam para fazer o crisma ou para fazer reciclagem, como se chama, ou para fazer a primeira comunhão, já como adulta, já com 30, 40 anos. Isso acontece. Está a acontecer ainda mais, que é uma graça, e temos de dar graças a Deus por isso. Portanto, eu gosto de ver isto como uma analogia, como se fosse tipo uma árvore. Uma árvore tem centenas ou milhares de folhas. E centenas e milhares de folhas. E cada folha, pronto, é individual, é bonita, dá para ver os detalhes. E pronto, são coisas boas, é uma folha uma bonita. Cada folha está agarrada a um pequeno pauzinho, pronto, um pequeno pauzinho. E esse pequeno pauzinho está agarrado a um pequeno ramo. E esse pequeno está agarrado a um ramo grande. E esse ramo grande está agarrado ao tronco. E hoje em dia, eu sinto que a vida de muitas pessoas não é como se fosse uma árvore com o tronco firme, com os ramos, depois os outros ramos, depois os pauzinhos com as folhas. Eu sinto, pelo menos eu a ver, e eu já senti isto na minha vida antes de encontrar Deus, é como se a minha vida fosse apenas folhas no chão a voarem com o vento, sem conexão com nenhuma árvore. Porque se eu tiver uma árvore gigante e tirar uma folha, não vai afetar quase nada. Então a árvore tem tantas folhas, tira a folha, não acontece quase nada. A folha pode crescer de novo até. Se eu cortar o ramo grande, é assim a árvore fica deformada. E se eu cortar o tronco, a árvore cai por completo. Portanto, é assim que a nossa vida deve estar organizada. Devemos pôr as nossas prioridades e as coisas que são eternas, que é a palavra de Deus, primeiro, e depois aí sim, a partir dessa fundação, desse tronco eterno e resistente, brota tudo o resto, a nossa família, a nossa carreira, o nosso trabalho,
dinheiro, meios materiais, o nosso estatuto social, os nossos amigos e todas as outras coisas pequeninas vão depois cair nesse lugar. Portanto, acho que é praticamente isso para a reflexão de hoje. Claro, acabar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, nós damos graças por este este amor que sempre nos dás e por amar-nos sempre. E peço ao Senhor que nos faça aprender a amar-vos e aprender a estudar a nossa vida, em que o Senhor esteja sempre no lugar, tal como um tronco, tal como uma árvore. O Senhor deve ser a fundação da nossa vida. E, por favor, Senhor, ensina-nos a pôr as coisas que são internas no princípio da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembra-te sempre que Deus providenciará.